nunca tive nenhuma doença, porque eu sempre me cuidei, sempre fui praticante de esporte, fui acometido por uma doença rara que pode acontecer com qualquer um. Identificaram, você vai ter que fazer um transplante autólogo da medula, mas é uma coisa tranquila, você vai pegar a sua própria medula, só tem um problema. Para você fazer esse transplante autólogo da medula, você tem que estar com o coração forte, e seu coração já foi detonado, entendeu? Então, aí que veio a segunda notícia. Para você fazer o transplante autólogo da medula, primeiro você tem que fazer o transplante do coração. O evidenciador está hoje com Luiz Gouveia, o Luca, né? Vamos chamá-lo assim. Ele está há 3 meses com um novo coração, isso mesmo, um novo coração. E hoje o evidenciador vai conhecer um pouco mais sobre essa pessoa maravilhosa, por sinal, a gente já conseguiu ver isso, entender como é que foi esse processo, essa mudança na vida do Luca. Lucas, muito obrigado primeiramente pela sua participação com a gente aqui no Evidenciador. Bom, vamos lá. A gente já sabe que você era bem praticante de esporte, né? Gostava de correr, inclusive, antes do trabalho. E fala um pouquinho pra gente sobre você, como foi essa descoberta na sua vida, como mudou. Queria agradecer em primeira mão aqui o convite, né? Evidenciador, é uma honra estar aqui. Como você disse, estou com um novo coração há 3 meses. E foi uma história bem inusitada, Kelly, porque eu sempre fui considerado como geração saúde, né? Nunca tive nenhuma doença, porque eu sempre me cuidei, sempre fui praticante de esporte. Eu tenho 47 anos hoje, sou engenheiro, sou executivo, trabalho numa multinacional portuguesa no setor de energia há mais de 20 anos, né? E sempre fui um cara que me cuidei, então sempre pratiquei esporte, futebol, corrida, muitas coisas, né? E sempre realmente era muito cuidadoso com saúde. Então, trabalhando nessa multinacional, todos os anos fazia check-up, todos os anos, e com grandes laboratórios, ou seja, eu nunca tive nada. O que aconteceu foi que um ano antes da pandemia, o primeiro sinal diferente do meu corpo aconteceu. Eu que nunca havia tido nada, o meu tendão de Aquiles se rompeu jogando futebol, do nada. Foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa assim, foi a primeira cirurgia da minha vida, ou seja, tenho 47 anos, com 46 anos foi a primeira vez que eu entrei no hospital para fazer alguma coisa. Fiz a cirurgia, foi muito tranquila e tive que me recuperar. Só que nesse período que eu tive que me recuperar, eu parei de correr, não dava para correr, fisioterapia e tudo mais. E ali a doença já estava se agravando, Kelly. Só como eu não estava correndo, não tinha evidência física, então para mim estava tudo bem, né? Só que no ano da pandemia, que foi o ano passado, no ano de 2020, aí sim a coisa se complicou. Por quê? Porque eu não podia correr para não pegar contaminação e eu fiquei uns 5 meses sem fazer exercício. No dia a dia eu não sentia nada, a única coisa que eu percebi é que eu estava inchando. Mas eu pensei, a idade vai chegando, a gente vai engordando e não tem jeito, mas não era doença. Só que quando chegou em junho do ano passado, eu falei, olha, quer saber? Vou comprar uma esteira aqui, eu moro num apartamento, para voltar a correr. E quando eu comprei essa esteira, Carol, eu vi que eu não conseguia correr. E para mim, não conseguir correr é muito forte, porque eu corro há 15 anos. Eu já corri 20 mil quilômetros, né? A volta à Terra é 40 mil quilômetros, a metade eu já andei. Então, ou seja, não conseguir correr para mim era um sinal forte. Tentei por 1 mês, não consegui, fui no pronto-socorro. Quando eu fui no pronto-socorro, pensando, até mais preocupado com a Covid do que qualquer outra coisa, eles me falaram que eu estava com embolia pulmonar e que eu tinha que ser internado às pressas, né? Fui internado, fiquei 9 dias internado, não descobriram a causa, trataram a embolia, me deram alta e eu piorei, quase morri. Fui internado de novo na segunda vez, aí fiquei 25 dias no Einstein, né? E aí descobriram que eu tenho uma doença rara chamada amiloidose cardíaca. Ela vai matando você aos poucos, Kelly, sem você perceber. A verdade é essa. Descobri que essa doença já estava no meu corpo de 2 a 5 anos e que é muito difícil um check-up pegar. É muito difícil pegar essa doença. Por isso que a maior parte das pessoas que têm essa doença acaba morrendo, pelo fato dos médicos não identificarem a doença.
Então, aí Sim, identificaram, sim. aí foi um alívio, tá bom, identificaram, você vai ter que fazer um transplante autólogo da medula. Mas é uma coisa tranquila, você vai pegar a sua própria medula, só tem um problema. Para você fazer esse transplante autólogo da medula, você tem que estar com o coração forte. E seu coração já foi detonado, entendeu? Então, aí que veio a segunda notícia. Para você fazer o transplante autólogo da medula, primeiro você tem que fazer o transplante do coração. Então, você imagina, para uma pessoa que nunca teve nada na vida, que os check-ups deram tudo ok, de repente o cara me dá uma notícia, transplante da medula, mas antes você vai ter que fazer um transplante do coração em pleno período da pandemia, né? Foi assim que aconteceu. Ô, Luca, e assim, você é casado, tem filhos, como é que foi dar essa notícia para sua família? Como é que foi tudo isso? Sou casado há 20 anos, vou completar 21 anos agora com a Juliana e tenho 3 filhos. Um de 18, um de 15, 16 agora e um de 3 anos de idade, né? Então, foi assim, foi muito difícil, Caroline, mas na verdade foi um processo que, uma vez que a doença se evidenciou, ela é muito rápida, entendeu? Então, eles acompanharam o meu sofrimento aqui em casa, né? Então, uma pessoa que sempre foi atleta, sempre fiz tudo, autonomia, eu nem conseguia levantar, eu não conseguia dormir, eu não conseguia andar direito. Então, acho que eles ficaram tão chocados com essa falta de capacidade de fazer as coisas, que é o que eu tinha, que eles estavam torcendo para que, não importa o que seja, mas faça alguma coisa para resolver, né? Então, é claro que foi muito duro, Caroline, mas aqui eu tenho uma filosofia, né? Que é transparência. Então, para o filho de 3 ao de 18, eu não contei historinha. Olha, para o seu pai sobreviver, eu tenho que passar por um transplante da medula. Para passar por um transplante da medula, antes eu tenho que passar por um transplante do coração. Eles perguntaram, tem chance de morrer? Eu falei, tem, mas os médicos dizem que tem 95% de chance de dar certo, desde que alguém doe o coração. Só tem um problema, 60% das famílias brasileiras não autorizam a doação. E, Caroline, mesmo você falar agora, eu quero doar meu coração, vai demorar muito para isso acontecer. Você vem a óbito lá no futuro, mesmo assim, não vai ser o que você escreveu, é o que a sua família autorizar. Então, se você quiser, mas a sua família não quiser, isso acontece muito, não autoriza. Então, ou seja, eu estava com um quadro complicado, mas eu joguei abertamente com a família e foi duro, mas a gente se uniu para enfrentar essa batalha, né? Luca, a partir do momento em que você ouviu isso, né? Você precisa de um novo coração. Poxa, é um coração, né? Não é de uma hora para outra que a gente consegue um coração. O que você pensava, o que passava pela tua cabeça? Primeira coisa, quando dá uma notícia dessa, um médico dá uma notícia dessa, veio na minha cabeça, morri, né? Já era. Que isso, Zé? Eu nunca, até pelo fato de ter sido atleta, de nunca ter tido dor de cabeça nem nada, essa questão de hospital, de doença, nunca teve muito contato comigo, né? Então, quando você vê uma porrada dessa aqui, do nada, um transplante do coração, eu pensei assim, vou morrer. Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que depois é tudo muito rápido, muito intenso, né? Depois você racionaliza e você pergunta para o médico, não, mas me conta aí, como é essa história de transplante? Aí eles te explicam cientificamente, e aí que você mergulha num novo mundo, e aí você vê que a medicina evoluiu muito, Caroline, nesse período, mas muito. Assim, é quase na mesma evolução do homem ir até a Lua, entendeu? E aí começa a te dar mais tranquilidade, que aí você começa a ver os casos, aí seu olho se abre para ver os outros casos. E com o médico, especificamente o Dr. Bacal, que eu tive a sorte, né, o privilégio, ele é considerado o melhor cardiologista do Brasil, ele falou, já passou por mim por mais de 1.000 transplantes. 95% deu muito certo, eu vou te dar o WhatsApp de alguns aqui, são pessoas que a vida está normal, atleta, vão para a Paralimpíada, não é Paralimpíada, Olimpíada dos Transplantados, em tudo quanto é lugar do mundo, que a minha segunda pergunta é, tá bom, já entendi que dá para sobreviver, mas vou viver uma vida normal ou não, né? E, então, essas coisas foram me ajudando, Caroline, a de fato entender que dava para passar para aquilo. Mas o primeiro momento é morri. Segundo momento, não. Tá bom, dá para sobreviver, mas vai ser duro. Mas aí depois, Caroline, depois de passar por tudo isso e já estar internado, né? Fiquei 4 meses e 7 dias esperando por um coração e depois fiquei 23 dias até sair. Então, fiquei exatamente 5 meses no hospital, né? Depois que você assimila tudo isso e você está no hospital, isso tudo passa.
teu corpo se estabiliza, eles colocam... É horrível, tá? Mas você se estabiliza dentro daquilo. O que complica é a espera, né? É a espera, porque diferente, por exemplo, de um transplante autólogo da medula. O que é um transplante autólogo da medula? É um nome difícil, mas é fácil. Vou pegar minha medula boa, vou tirar a ruim e vou colocar. Então tá tudo sob controle. Já tem prazo, vai ser em agosto, tá tudo bonitinho. O transplante do coração não tem prazo, entendeu? Pode ser um dia ou pode ser um ano. Ou até mais, né? Ou você pode morrer esperando pelo coração por não aguentar. É isso que foi o maior desafio para mim. E durante essa sua espera, você teve um companheiro, né? Seu violão. Não tem Porque é difícil. Primeiramente, no primeiro momento que é impactado é o psicológico da gente, né? De como lidar com a situação. Mas aí você teve uma forma leve de lidar com isso, que além da sua família te dando forças, né? E amigos também, você se apegou bastante na música. Não tenha dúvida, Carol. Para falar dessa fase aí, que culminou, obviamente, no violão, mas eu poderia te dizer o seguinte, eu posso dividir num tripé. O primeiro mês é um choque. Então você fica ali na rotina de hospital como uma pessoa doente, a maior parte do tempo deitada, assistindo Bom Dia Brasil, SPTV, o que você quiser, até que você começa a perceber que as notícias são sempre as mesmas, que a rotina é sempre a mesma, que você não vai aguentar ficar muito tempo daquele jeito. E aí eu me dividi em três coisas, o que eu consigo controlar e o que eu não consigo. O que eu não consigo controlar? Os médicos conseguem me manter vivo até o transplante da melhor forma possível. Então eu aprendi a respeitar e entrar nessa rotina de uma forma positiva. Um exemplo concreto, eu podia tomar 1 litro de qualquer líquido por dia. O que você toma numa garrafinha de sede era o que eu tomava o dia inteiro. Então eu morria de sede. E eu tinha que dividir 1 litro em copinhos de 50 ml, tomando 3 goles para não tomar de uma vez. Essa era uma parte que eu tinha que não estava no meu controle, mas que os médicos estavam controlando e deu certo. Teve uma segunda parte que eu comecei a perceber, que eu tinha que fugir da televisão e fugir do ambiente médico, ou seja, o psicológico. E aí o que eu fiz? Eu decidi, não vou usar mais roupa de aqueles aventais. Perguntei, tem algum problema de eu usar calça jeans, de eu usar boné que eu gosto, minha camiseta? Não. Acharam estranho, mas falaram, por que você vai se vestir bem? Porque eu quero. Porque eu vou me vestir do jeito como eu estava em casa, para me sentir gente. Foi a segunda coisa que eu fiz. A terceira foi, eu amo tocar violão, né? Então pedi para minha esposa, traga o violão. Foi difícil, Karen, no início, viu? Porque a maior parte do tempo você não vai tocar para quê? O que eu tenho para comemorar? E aqui foi uma componente muito forte, que cada um tem a sua, eu tenho da fé, né? Então eu sou cristão e me apoiei muito em Deus. E muitas das músicas expressavam a minha dor, expressavam a minha saudade dos meus filhos, porque era aquele período da Covid e ninguém podia me visitar. E o que acabou acontecendo é que eu fui ficando mais animado cantando as músicas, e o que aconteceu é que aquilo contagiou os enfermeiros, os médicos, depois os outros acompanhantes de outros quartos começaram a me visitar, porque a vibe no meu quarto estava animal, acordava com Jota Quest, mas não era porque eu estava simplesmente feliz, eu colocava aquilo como meta, e coloquei outras coisas, como por exemplo, ler livros. Eu falei, eu tenho que sair uma pessoa melhor do que entrei aqui. Então nesse período eu li 4.000 páginas. Só para se ter uma ideia, a Bíblia tem 1.200. Eu li nesse período quase 4.200 páginas, ou seja, quase 4 Bíblias sagradas. Inclusive a Bíblia eu li quase ela inteira, mas eu li, por exemplo, a autobiografia do Mandela, porque o Mandela ficou na prisão 27 anos. Eu, de uma certa forma, estava numa prisão. Eu li a biografia do Barack Obama. Então, ou seja, essas coisas foram me tirando daquele quarto, porque eu estava num quarto fechado. Luca, uma pergunta também. Você citou aí que a aceitação das famílias quanto à doação de órgãos ainda é muito baixa. E de acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, né, o Brasil ele é o segundo maior doador do mundo, ou seja, isso mostra que é muito pequeno ainda, porque se o Brasil ainda é segundo, imagina no mundo, né? Essa aceitação ainda é muito pequena. Você acha que, claro, hoje você tem um coração novo graças a alguém que aceitou ser um doador, mas principalmente pela família, que apoiou, né? E assinou embaixo e falou, esse coração agora vai fazer outra pessoa continuar vivendo. De que forma você acha que essa conversa deve ser colocada na mesa de casa? Eu acho que é fundamental, Kerone, porque eu discuti muito com os médicos para entender esse sistema, é um sistema complexo.
A família é uma parte, mas tem várias partes. A primeira é a morte, né, e a doação pode acontecer em qualquer hospital. E muitas vezes esses hospitais não têm infraestrutura necessária para fazer essa extração do órgão, né? Então é o primeiro ponto. E segundo, mesmo que tenha infraestrutura, essas equipes que estão em todos espalhados pelo Brasil não têm incentivo, não tem o incentivo necessário, a infraestrutura necessária para fazer isso. Na verdade, é um assunto tão delicado, né, Kevin? Mas na prática, para alguém que está no dia a dia, fazer um transplante, ou seja, para a família é um dia a mais. Você enterrar a pessoa, você quer fazer o velório, você quer encerrar aquele assunto para você estar espiritualmente bem, e você tem que esperar por um dia para que possa fazer isso. Não é fácil para a família, mas também não é fácil para a equipe, né? Que podia estar fazendo outras coisas e está mais um dia ali. Então, ou seja, o que eu percebi hoje, analisando bastante esse processo, tem que haver uma conscientização geral. Com a família, sim, porque o que você falou é verdade e me deixaram muito claro, né? Então, ou seja, pelo menos os números que tinham me dado, Caroline, na época que eu estava internado, é que apenas 40% das famílias autorizam, né? Então, você imagina, de 40%, então, a cada 1.000 mortes, ou a cada 100 mortes, 40 que são aproveitados. Só que tem N outros componentes, se tem compatibilidade com o meu coração ou não. Então, isso reduz muito. Então, na prática, eu ter ficado 5 meses internado, eu ainda não fui o que fiquei mais. Conheço vários colegas que ficaram um ano e um mês. Ele não precisava ficar aquele tempo todo. E tem um outro ponto, Caroline, que as pessoas não sabem. O custo, né? Porque a pessoa que está internada, ela não pode trabalhar, muitas vezes ela acaba perdendo o emprego, a conta é muito cara, mesmo que esteja no SUS, você tem que pagar alguma coisa. Então, ou seja, a conscientização que eu diria para a família eu sei que é doloroso isso, mas eu vivi muito perto da morte nesse período. Um dia todos nós vamos embora, Carol. Só que se você doar o seu órgão, você vai estar permitindo que pessoas que podem morrer hoje vão viver. E na prática, o órgão, se for enterrado, claro que tem toda a simbologia, tem toda a questão da religião, que eu respeito, mas ele vai ser comido, ele vai ser queimado, quando, em média, uma pessoa saudável pode salvar 6 a 8 pessoas, né? E no meu caso, eu sei pelo menos o estado, eu estava aqui em São Paulo, no Morumbi, né? No Einstein do Morumbi, mas a doação veio de Santa Catarina. Então, teve toda uma logística de avião da Força Aérea Brasileira que se destinou a trazer esse coração, mas tem toda uma complicação, Caroline, porque se passar de 5 horas, você perde o coração. E a equipe que trabalha, e eu sou amigo de muitos médicos que trabalham nesse ciclo, não é fácil, Caroline, porque todo dia eles ficam olhando o WhatsApp para ver se veio alguma doação. No período que eu saí do Einstein, tinham 6 pessoas internadas esperando por um coração, com um balão artificial, ou seja, é um estado muito já complicado, deteriorado. E por que isso acontece? Porque 60% das doações são queimadas ou são enterradas, né? Então, você está enterrando o sonho de muitas pessoas. Você está me vendo aqui falar, parece que eu fiz um transplante, Kevin? Não, mas o meu coração original morreu há 3 meses. Eu continuo aqui porque uma família maravilhosa que eu não conheço, eles decidiram fazer essa doação sem saber que viria para mim. Só que a partir de mim, eu continuo a dar vida e permitir que os sonhos dos meus filhos, da minha família, continuem vivos, né? Por uma doação, que aconteceu no dia 29 de janeiro desse ano. Entendeu? Então, desculpa ter falado muito, mas é só para conscientizar que quando pelo menos eu e minha família e meus amigos entendemos esse ecossistema, a primeira coisa que eu fiz no hospital foi gravar um vídeo com o apoio da minha empresa para conscientizar essa questão da doação. E pelo menos para os meus amigos eu falei, cara, para pensar diferente. Porque se você tem algum respeito e tem carinho por mim, só um coração pode me salvar. Eu não estou torcendo pela morte de ninguém, mas eu aprendi que a morte faz parte do ciclo da vida. Se isso entrar como um processo, como uma rotina para todos os brasileiros, sabe qual é a verdade? Ninguém vai ficar um dia no hospital esperando por um transplante. Perfeita a sua colocação, Luca. E uma pergunta também muito curiosa. Antes desse processo todo na sua vida, dessa mudança toda, você já se considerava um doador de órgão? O que você pensava sobre isso?
Então, você colocou um ponto muito importante, né? Eu sempre fui aberto à doação, mas eu nunca soube o processo detalhado. Eu não sabia ainda se eu tinha que escrever em algum documento. Então, ou seja, eu era uma pessoa simpatizante, sim. Já tinha tido conversas com a minha esposa. Ah, se eu morrer, meu, pega tudo, porque o que puder aproveitar, né? Só que eu nunca formalmente fui atrás para saber. Então, tá bom, mas o que eu tenho que fazer? Isso eu só descobri no hospital. Então, eu era um simpatizante, sim, mas formalmente, se eu tivesse morrido, por exemplo, a minha esposa ia ter que tomar a dedução dela em função do que eu conversei. A partir de agora, não. Lá no hospital eu deixei muito claro e pedi para minha esposa e para quem estiver vivo, né, que vocês honrem o meu pedido. O meu pedido é doe tudo. Mas é claro, Karen, respondendo a sua questão, a minha consciência só se fortaleceu depois de estar internado. Antes eu sabia muito pouco. Bom, Luca, agora que você conhece esse processo de como se tornar um doador, você pode compartilhar com a gente para a gente conscientizar também as pessoas que têm essa vontade, né, de ser um doador. Claro, Karen, é assim, cada país tem a sua regra. Nos Estados Unidos não tem opção. Então, ou seja, lá a doação já ocorre, você não precisa fazer nada porque é uma lei, é obrigatório. Aqui no Brasil, não. Aqui o que você precisa é que a sua família, ou seja, quem morrer da família, precisa ter um combinado com a família de seguir a desejo da pessoa. Porque o que acontece na prática? Quando a pessoa falece, e claro, tem condições, tem que ser em casos que você tenha morte cerebral, mas o corpo ainda está funcionando. Porque você precisa retirar o órgão ainda com o corpo em atividade para a partir dali ter a janela de 5 horas, né? Mas, ou seja, então, nesse momento, se acontecer com alguém da sua família, Karen, você ou quem estiver lá vai ser questionado. Você aceita doar? É nesse momento que você tem que dizer sim ou não. Porque mesmo que tenha um papel escrito, olha, a Karen escreveu no mês passado, não vai servir. Quem tiver da sua família que vai estar lá. Então, o que eu recomendo? Primeiro, que vocês reflitam sobre isso que eu estou falando. Vocês estão vendo aqui uma pessoa de 47 anos que teve uma doença rara, mas que já podia ter morrido há 3 meses. Estou aqui falando com vocês, trabalhando plenamente. Nesse período, eu caminhei 560 quilômetros, que eu sou de caminhada na esteira, que é equivalente de São Paulo ao Rio de Janeiro quase voltar. Isso por quê? Porque alguém doou o seu órgão. E essa pessoa faleceu, infelizmente, um jovem de 23 anos que faleceu no mês de janeiro num acidente de moto. Mas se não fosse por eles, eu não estava aqui falando com você. Se você entender que isso é importante para você, converse hoje com a sua família num jantar e faça um combinado. Olha, o meu desejo é esse, eu peço que vocês me prometam que se eu for antes de vocês, que vocês digam para doar todos os órgãos que puderem ser extraídos. É isso que precisa, Karen. No Brasil, é isso. Perfeito, perfeito. Que as pessoas entendam a importância disso, né? Que você morre, mas você vai deixar o bem, né? Você vai deixar a sua essência, você vai fazer o bem. Eu acho que isso é incrível mesmo. Assim, conversar com você já é incrível, Luca. A gente vê que uma família decidiu isso, né? Poxa, você tem filhos, você tem mulher, e é incrível mesmo. A gente pode falar, inclusive, da fé, né? Que as pessoas, assim como você teve fé, esperou, muitas pessoas esperam muito mais para ter um coração, não é algo simples de se conseguir, como a gente já conversou aqui. Agora a pergunta que eu não consigo deixar de fazer para você também é: você tem vontade de conhecer a família? Isso pode acontecer? É uma excelente pergunta, Carolyn, que tive muita discussão ao longo do período todo, né? A sua pergunta é muito pertinente. Eu perguntei para o meu cardiologista o que eles recomendam, Carolyn. É assim, ó, no passado parece que faziam essa conexão do doador com o transplantado, né? Só que muitas vezes o que se percebeu é que, é claro que por um lado ajuda muito, mas por outro lado pode atrapalhar no processo do luto. E em muitos casos isso acabou acontecendo, entendeu? Por exemplo, da mãe da pessoa que doou querer conhecer o transplantado que está com o coração do seu filho ou da sua filha. E depois não conseguir se desvincular ou se desvencilhar desse laço e precisar dessa conexão o tempo todo, entendeu? Para continuar a sua vida. Então, o que acabaram me explicando é que o efeito colateral negativo, pela experiência, porque isso aí começou, acho que há
o primeiro transplante foi na década de 70, ou seja, tem muito aprendizado, Kevin. Mas o que eles aprenderam hoje, entenderam que a melhor coisa é que não haja essa comunicação. Por quê? Porque, por um lado, claro que é ótimo, no sentido de, no meu caso, né, ser grato eternamente por essa família, e o oposto, mas esse efeito colateral, principalmente do luto, da pessoa entender, tá bom, é uma parte do seu filho que está ali, mas o seu filho morreu, a sua filha morreu, né? E você precisa assimilar, é uma parte do corpo do seu filho que está lá, mas aquela é uma outra pessoa, né? Então, do que me explicaram, Kevin, foi por isso que eu não conheço a família, não tenho acesso aos dados, mas se você me perguntar, claro, tem um lado que eu gostaria de conhecer, porque essa família salvou a minha vida, né? Por outro lado, eu também tenho que respeitar a medicina e a experiência desses profissionais para dizer, toma cuidado, que por um lado é bom, mas o efeito colateral pode trazer outros problemas que depois vocês não vão conseguir gerir o resto da vida, né? Mais uma pergunta que chega a ser até engraçada, mas eu preciso fazer também. Muitas pessoas devem estar se perguntando isso. As pessoas costumam relacionar o sentimento ao coração e a personalidade, aquela coisa, o coração duro, o coração mole. Mudou alguma coisa, Luca? Não, olha, muita gente me pergunta isso, se os meus gostos mudaram, se meu time de futebol mudou, né? Se agora meu coração é de Santa Catarina, se eu tô falando bate, né? Mas é assim, ó, falando muito abertamente para vocês e até tranquilizando, né? Eu tenho dois lados no meu perfil. Um poeta, eu sou compositor, músico, né? Mas por outro lado sou engenheiro de produção. Então a razão também pesa muito forte. Balanceando tudo isso, eu posso dizer o seguinte, né? Eu não senti nada de diferente. No geral, minha personalidade continua a mesma. Então, ou seja, do ponto de vista de gostos, de sentimento, eu continuo o mesmo. Mas mudou, eu mudei sim. Eu sinto que eu estou muito mais sensível à vida, mas eu estou sensível por tudo que eu passei. Sim. Não acho, especificamente, é porque veio um outro coração e mudou o meu sentimento. Mas quando você passa por uma janela, que você entra numa mesa de cirurgia sabendo que você pode não sair de lá, que foi quando abriram meu peito para trocar o coração, você não sai dali do mesmo jeito, entendeu? Então, nesse sentido, eu estou mais sensível, mais emotivo, muito mais assim, ainda com o meu perfil, que eu sou bastante racional, mas eu estou muito mais sensível do que antes, mas eu não acredito isso, a que o outro coração era mais sensível que o meu, entendeu? Eu acredito isso ao processo que eu passei, mas de gostos, assim, eu acho que eu continuo mesmo. E sobre a questão física, assim, você recebeu um coração mais jovem, né? Mais jovem que o teu. Isso explica alguma coisa também? Tem alguma relação? Muda alguma coisa ou não? Normal? Então, assim, na prática, assim, falando assim, quase como um engenheiro, né? É um motor muito melhor que o meu. Então, tipo, eu tô com uma carcaça de 47 com um coração de 23. Eu já sinto a diferença, Kerane. Por exemplo, quando você faz um transplante como esse, nos primeiros 3 meses, você pode caminhar e tal, mas, tipo, eu não posso correr. Só depois de 3 meses que eu pude voltar a fazer exercício no braço. Mas só nesses 3 meses eu senti uma baita diferença. Tipo, quando eu estava caminhando na esteira, eu vou puxando e o coração vai forte, entendeu? Então, e agora que já passaram esses 3 meses, é assim, eu estou me sentindo até melhor do que antes. Eu tenho que, é claro, sempre monitorar, e eu tenho monitorado, mas eu sinto assim na prática, que comparando, é claro também, né, Kerone, que eu estava com um coração de 47 estragado, né? Ou seja, um coração 47 normal não ia performar como de 23, mas ele não estaria ruim. Mas eu estou comparando um coração de 47 estragado com um 23 novinho. É brutal a diferença. Agora que já se passaram 3 meses, eu nem lembro mais do transplante, entendeu? Não lembro mais. No início eu lembrava, porque eu sentia ainda um pouco de dor aqui, que é natural, né? Agora já não estou sentindo mais nada, nem lembro. Então, respondendo a sua questão, do ponto de vista físico, sim. Eu peguei um coração muito bom, Kelly, muito bom mesmo, né? E o efeito prático eu me sinto mais saudável e os exercícios físicos eu faço até com mais facilidade do que antes. Você já pode correr na rua como antes? Assim, não tanto por conta da pandemia, mas você já pode correr como antes? Já posso. É claro que aí eu vou acompanhando o fisioterapeuta. Ele me recomendou agora, ao invés de já correr fora, se eu não estou correndo mesmo, andando na rua, Caroline, para evitar a pandemia, porque Sim. Eu tomei a vacina, os transplantados tomaram a vacina no dia 10, segunda-feira, né? Então, ou seja, se não fosse por isso, eu estaria na rua.
Não estando na rua, eu estou na esteira, mas o que eles me recomendaram depois de 3 meses é começar a elevar o ângulo antes de correr. Então agora do terceiro para o quarto mês eu vou elevar o ângulo, mantendo a velocidade. Passando isso, daqui a um mês, menos de um mês, é correr normal. E correr normal, eu corria 10 km por dia, né? Em 50 minutos, por aí, né? Não era tipo um cara que vai numa São Silvestre e faz uma distância maior em 30 minutos. Não sou esse cara. Mas para um cara executivo como eu, correr nessa velocidade é uma boa velocidade. Luca, para a gente finalizar o nosso bate-papo, por mim eu ficaria fazendo mais 10 perguntas aqui para você, mas vai ficar muito longo isso. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias, então, né? Não vou falar para a pessoa que quer ser doadora, porque como a gente já falou aqui, não vai depender da pessoa que quer, né? Mas sim da família. Eu queria que você deixasse realmente uma mensagem para as famílias. A mensagem que eu deixo para as famílias vem de uma pessoa que nunca teve doença alguma e foi acometido por uma doença rara que pode acontecer com qualquer um. E pode acontecer, como aconteceu comigo, que não tinha nada, pode acontecer com você ou com alguém da sua família. E quando eu me deparei nessa situação, na prática eu estou querendo dizer que eu nunca precisei de ninguém e de nada. E de repente eu estava ali numa situação que eu não tive controle, não causei essa doença, mas a única solução seria o transplante do coração. E conheci e conheço muitas pessoas que ou precisam de um transplante do coração, do pulmão, do rim, e que estão, nesse instante, num hospital, olhando para o teto, olhando para a janela, à espera de uma família que tenha um coração e uma mentalidade voltada para ajudar. Então, para você que está me ouvindo agora, eu te diria, eu sei que a coisa mais dura é o luto. E eu vivi perto da morte por 5 meses, né? Mas eu posso te dizer que, mesmo no luto, você pode trazer esperança e pode trazer vida. Se você tiver a coragem e a humanidade de doar o órgão de um ente querido seu. Eu sei que é um processo doloroso, mas ao mesmo tempo eu posso te afirmar que esse gesto pode salvar de até 10 pessoas, de 6 a 10 pessoas, e 6 a 10 pessoas você multiplica isso pelos seus familiares, amigos, ou seja, você pode impactar muita gente, centenas de pessoas com um gesto, ou seja, às vezes a gente pensa, alguém querido nosso morreu e não há mais o que fazer. Para trazer essa vida de volta não há o que fazer, mas trazer outras vidas ou manter a vida de outras pessoas você pode fazer. E é uma coisa simples, basta dizer a palavra sim. Basta dizer a palavra sim. Então, eu sou doador, minha família toda é doadora e eu queria te incentivar para que você também e a sua família sejam doadores, porque dessa vida a gente não vai levar nada físico, mas você pode deixar, sim, o órgão de alguém e de um ente querido seu que poderá salvar a vida de muitos como salvou a minha. Eu só estou falando isso agora para vocês graças a uma família maravilhosa que eu não conheço, de Santa Catarina, que no momento do luto, perdendo um filho de 23 anos, eu tenho um de 18, então eu consigo imaginar qual é a dor. E no meio desse período eles conseguiram ter a humanidade de doar esse órgão sem saber para quem. Porque o órgão você não destina para uma pessoa, você destina para o sistema nacional. Então, essa é a minha palavra final e é isso que eu desejo, que você diga sim.